Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos ao programa Persona, você que está nos acompanhando através da nossa live no Facebook da Rádio UNAERP, do jornalismo da UNAERP. Eu sou Gil Santiago e comigo aqui estão Tamires Ferreira, Rones Barfaldi e João Pala. Nós vamos receber aqui, com muito carinho, com muito prazer, o jornalista Jarbas Cunha. E para fazer a apresentação do Jarbas, João, por favor, faça as vezes da nossa casa aqui. Claro, com toda certeza. Jarbas Cunha é o nosso convidado de hoje. Ele é natural de Pedregulho, São Paulo, nascido em 20 de setembro de 1943. Ele chegou a Ribeirão Preto e se formou em Direito pela UNAERP em 1974. Começou sua carreira jornalística 10 anos antes, em 1964, e foi jornalista com várias passagens pela mídia impressa de Ribeirão Preto. Se destacou no Diário de Ribeirão Preto, jornal em que chegou à edição. Foi assessor de imprensa de políticos, como o ex-deputado federal Marcelino Romano Machado, sobrinho do ex-prefeito de Ribeirão, Costábile Romano. Mais recentemente, fez assessoria para o ex-deputado federal, Welson Gasparini. Jarbas Cunha, seja muito bem-vindo ao programa Persona. Muito bem-vindo. Tá, obrigado. Eu tô aqui, né, para responder o que você me perguntar, porque você sabe que eu não sou... Eu sou um jornalista da imprensa escrita, não sou da falada, né? Não, mas pode ficar tranquilo que as perguntas são totalmente direcionadas e a gente está aqui para absorver o máximo de informação e conhecimento possível. Aliás, um dos grandes jornalistas da imprensa escrita de Ribeirão, né, Jarbas? Essa é a razão que nós formulamos esse convite, agradecemos você ter aceito. Mais antigos, né? Para a gente entender, né, registrar esse momento importante que foi o jornalismo impresso de Ribeirão Preto, realmente, a influência que teve na sociedade, não só de Ribeirão, mas de toda a região. Né? Teve uma época que o diário e a cidade eram, né, polarizavam, né? Sim. Pode atender aí, tranquilo. Enquanto isso, a Tamires prepara ali a próxima pergunta. Bom, Jarbas, é uma honra, né, recebê-lo aqui no nosso programa. A proposta do Persona é realmente contar a história do jornalismo e radiojornalismo de Ribeirão Preto. Você é formado pela UNAERP na turma de 74, né? Cursou Direito, né? Eu não sou advogado, sou bacharel. Bacharel, só. Né? Cursar Direito, fazer esse curso, era um desejo seu antes de entrar para o jornalismo? O que te fez mudar? Não, na verdade, quando eu comecei, não havia essa obrigatoriedade do diploma, né? Então, quando a profissão de jornalista foi regulamentada, eu já era jornalista. Então, não tinha necessidade de cursar uma faculdade, de fazer uma faculdade para me habilitar uma coisa que eu já estava habilitado. Aí o direito apareceu para dizer a verdade, por questão mais de currículo, viu? Para ter um curso superior. Implementar mais conhecimento. Não chegou a exercer. Não, nunca, nem... Sempre jornalista. Nem fiz exame de ordem, nada. Só bacharel, pelo menos. Entendi. No caso de ser preso, não teria necessidade especial. Tá vendo? Ótimo. Já vale, né? Pensei nisso também. Tem que pensar. E como foi o início do senhor dentro da carreira jornalística? O senhor é Deus, né? Tudo bem, então. Eu comecei fazendo coluna estudantil, era o movimento estudantil. Comecei no final de 63. Antes até mesmo de cursar Direito, então. Não, Direito veio bem depois. Eu comecei fazendo jornalismo estudantil. Na época eu estudava no Senac e tal, tinha um movimento... Procurado. Então, eu comecei no movimento estudantil, tinha um movimento dos estudantes de Ribeirão Preto, eu nem lembro direito como que era a sigla. Aí depois eu comecei no diário como setorista da Câmara. Quer dizer, comecei cobrindo a Câmara. Aí nesse meio tempo tinha o Marcel Fernandes, falecido Marcel Fernandes, aliás foi um grande jornalista. Ele fazia aquela escuta, porque naquela época não tinha telégrafo, essas coisas. O Diário de Notícias tinha telégrafo, mas o diário não. Você fazia vindo o grande jornal falar do Tupi. Você tirava noticiário, era um trabalho quase braçal.
E eu fazia. Aí com a saída do Marcial, eu acabei acumulando. Quer dizer, eu entrei ganhando, acho que era R$ 10.000 e tal. 2 meses depois passei a ganhar 35 na época, não sei quanto seria hoje. Quer dizer, então eu acumulei o que eu ganhava como setorista com o de noticiarista. Então foi uma escalada Fenomenal. graças ao Marcial, que ele tinha problema mental, volta e meia, mas ele era consciente. Quando ele percebia que eu estava pirando, ele mesmo se internava. Falando sério, contando parece piada, mas era verdade. Mas você sabe que você me fez lembrar uma coisa aqui, né? O rádio escuta é interessante. Quando eu vim para Ribeirão Preto, eu vim para clube, né? Eu fiz jornalismo também escuta, lá. é isso mesmo. E nós tirávamos muitas das notícias nacionais e internacionais, no começo da década de 80, nós tirávamos do rádio escuta mesmo, ouvindo outras emissoras. Mas era Você isso. não tinha internet, não tinha outros acessos, né? É. E a notícia era o momento, né? Em tempo real. Então a única forma de você acompanhar o que estava acontecendo lá fora era através do rádio escuta, era ouvindo, redigindo E ali. as manchetes do noticiário nacional e internacional eram tiradas do... Exatamente. Né? Agora, você citou um fato interessante e outros entrevistados nossos que passaram por aqui também deram esse depoimento, de como, nesse período, as pessoas começavam a escrever, a desenvolver, a entrar no jornalismo através de publicações estudantis. Não é? É verdade. Como que era esse período aí? A gente não vê isso hoje, não é? Hoje também não tem mais, né? Parece... O estudante está meio apático, né? Sei lá, né? Não tem essa... Os jornais estão mais fechados, né? Porque o jornal antigamente era mais aberto, né? Chegava lá, eu comecei até no Diário de Notícias. Aí depois eu comecei a fazer no Diário de Notícias e no Diário. Mas onde eu me profissionalizei mesmo foi no Diário. No Diário de Notícias eu fui um colaborador, fazia essa parte estudantil. Mas onde eu comecei mesmo profissionalmente foi no Diário. Quando começa no estudantil, você já pensava que poderia virar uma profissão mesmo? Olha, na verdade, durante 17 anos, eu era bancário. Eu trabalhava no banco, comecei no Banco Nacional de Comércio, quer dizer, trabalhei no banco só, mas o banco mudou de denominação. Começou com o Banco Nacional de Comércio e Produção. Depois virou Banco da Lavoura de Minas Gerais. Depois virou Banco Real. Eu cheguei até a ser dirigente sindical, fui secretário dos sindicatos bancários que Ribeirão, sabia? Nossa, mas por que essa mudança? Por que essa mudança? Tanto tempo como bancário e aí mudar Não mudava. Eu fazia as duas coisas. Conciliava os dois. Eu trabalhava no banco de manhã e à noite no jornal. Que bacana. E ficou em definitivo quando? Porque você ficou conciliando por um tempo e depois... Não, aí eu fui bancário 17 anos. Sim. Aí depois chegou num ponto que aí teve uma época que o Diário deu uma renovada. Uhum. Foi quando vieram para cá, não sei se você lembra, o Zé Milton Ribeiro, que até hoje é um prêmio ESSO e tal. E o Sérgio Souza, né, que era considerado um dos grandes textos do Brasil. Ele inclusive foi editor daquela revista famosa, A Realidade, não sei se chegou a conhecer. Ele veio para cá com todo esse know-how, né? Veio o Sérgio. Quem convidou eles para... O Marcelino Romano Machado. O Marcelino teve essa visão, né? Foi quando o Diário deixou de ser composto em linotipo, passou para o offset, que também foi um upgrade, né? Um avanço, né? Quer dizer, foi o primeiro jornal de Ribeirão a ser impresso em offset. E até então era tudo digital. Linotipo. Negócio de chumbo, né? Até o trabalhador lá, o tipógrafo lá, ele tinha problema até de saúde, falando sério. Olha. Porque se trabalhava com chumbo, né? Aquele chumbo quente, né? E a composição era tudo manual. Sim. As letras, os títulos e tal. Tudo. Era muito mais trabalhoso, né? A produção de um jornal antigamente era uma coisa mais artística, né? Uma coisa mais era artesanal. Um trabalho manual mesmo. E o Diário, com essa inovação, né, ela influenciou toda a mídia da região. Não, aí então... De Ribeirão e região, né? Aí então o Zé Milton e o Sérgio de Souza deram um incremento na imprensa de Ribeirão Preto. Eles vieram
os dois tinham experiência lá da revista Veja, na época da Realidade, que era uma grande publicação, né? Não sei se era só matérias especiais, não sei se vocês nem sabiam, nem souberam. Que é? Você lembra? O Zé Hamilton, se eu não me engano, foi em 76, parece, por aí. Ele já tinha passado pela cobertura lá da Guerra do Vietnã? Já estava, já carregava aquele peso, né? Quer dizer, que ele perdeu a perna no Vietnã, você sabe disso, né? Sim, o Zé Hamilton Ribeiro, né? Perdeu a perna numa explosão de uma mina, né? Uma explosão numa fazendo mina. Cobertura da Guerra do Vietnã. Para a Realidade. Para a revista Realidade. Sério? Então eles revolucionaram a imprensa de Ribeirão Preto. Porque até então a cidade parecia um jornal oficial, né? Você via a cidade, todo dia era a mesma cara, né? Quer dizer, a gente até gozava, que era a cidade, não tinha nada na cidade. Não, as manchetes eram tudo internacionais. Quer dizer, então você queria saber notícias do mundo, você encontrava na primeira parte da cidade. Mas notícias da cidade não tinha nenhuma. Entendi. E o diário, nessa parte, inovou. Que o diário começou a cobrir a cidade de Ribeirão Preto. Bom, E nesse meio tempo tinha o Diário de Notícia também. Só que o Diário de Notícia, além da cobertura local, tinha cobertura regional. Que o Diário de Notícia pertencia à arquidiocese. Então tinha aqueles pais lá, tudo... onde tinha uma paróquia, tinha um correspondente do Diário de Notícia. Um que foi correspondente do Diário de Notícia é o Carlos Alberto Nonino. Vocês podiam até entrevistar o Nonino. O Nonino também tem história. Sim. Ele foi vereador em Salles de Oliveira, ele tem uma história interessante. E depois ele foi um dos editores iniciais da IPTV. Ele tem uma história para contar, o Nonino. Seria interessante se entrevistar o Nonino. Vamos convidá-lo, sim. Então, Carlos Alberto Nonino. E ele está meio doente, vamos... Bom, e você foi um dos editores do Diário, que foi o segundo jornal mais antigo da cidade, o único que perde pro jornal A Cidade. A Cidade, Como que foi esse alçado? Mas tinha o Diário da Manhã também, seria mais antigo que o Diário, só que o Diário da Manhã desapareceu. Sim. A gente fala o segundo mais antigo, mas, por exemplo, em circulação em Ribeirão Preto. Como que foi esse alçado a editoria do jornal, a edição, a chefia do jornal? Olha, deixa eu ver. O primeiro editor, quando eu entrei lá, o editor lá era o Afonso Dias, Sebastião Afonso Dias. Aí depois o Julinho, que é Venato, o irmão do Zé Fernando, depois passou a ser o Julinho. Aí quando veio o Zé Fernando, quando veio o Zé Hamilton e o Sérgio passou a ser o editor. E o Zé Hamilton era chefe de reportagem, na verdade, teoricamente, os dois faziam. Aí depois eu passei a ser o editor. Aí, sei lá, chegou, acho que não tinha outro. Vamos colocar o Jarbas. Competência. Não, foi aí que eu saí do banco. Aí então tive uma proposta nesse meio tempo surgiu um semanário aqui, como chamava? O Domingão. Aí o proprietário do Domingão era o Benito Valenzi. E quem começou bancando era o Renato Barachini, que ele era distribuidor da editora Abril. Aí eles me convidaram para ir lá pro Domingão, tal. Aí eu usei esse. Aí eu cheguei no Marcelino e falei assim, eles estão me convidando, tal. Aí ele fez uma proposta, na época, muito boa, aí eu passei a ser editor do Diário, a partir de então. E fiquei lá uns 40. Aumentou a responsa. Aumentou a responsabilidade. Jarbas, como que era a equipe de profissionais que atuavam no jornal O Diário naquela época? Como que era formado? Como vocês se organizavam? É tudo meio assim, meio empírico, né? Não tinha nada nada planejado. Era uma equipe grande? Não, deixa eu ver quantos jornalistas.
teve um aspecto que o Diário fez, ele sempre abriu oportunidade para quem está começando, né? Mesmo o pessoal da UNAEP, o pessoal ia lá, tinha as portas abertas, né? Então a gente abriu o campo para Oportunidade para muita gente, para né? muita gente. Começou ali Que e pudesse ingressar, projetou né? depois. Sim. Você vê, a Rosana Zaidan começou no Diário, o Cid Quartier começou no Diário, e outros mais que eu não lembro. O João Garcia, que depois terminou a vida terminou tristemente, né? Morreu quando ele é como editor da cidade, né? E o João Garcia também começou, porque eles vieram, ele era da turma de Santa Rosa, porque o Zé Milton é de Santa Rosa. Aí, então ele veio ele, de Santa Rosa, veio o João Garcia e o Vitor Serve, que também é de Santa Rosa. É aquela coisa, né? A importância de um veículo de comunicação. É que o Zé Milton né? era de Santa Rosa, então ele trouxe o time dele. Um veículo de comunicação é extremamente importante para poder auxiliar os repórteres, né? Lógico, atrelado à capacidade, enfim, para fazer com que eles possam exercer a profissão e, né, como você diz, um jornal aí extremamente conhecido na cidade, né? Então, deixa o currículo, assim, impecável. Então, mas uma coisa que o Diário fez também durante muitos anos foi o concurso, não sei se você lembra, o concurso Diário Dia do Professor. Que era um concurso que envolvia todas as escolas Legal. todas as escolas de ginásio e secundário de Ribeirão, ginásio e colégio de Ribeirão Preto, todas participavam. Tinha prêmios bons, né? Eu que organizava era concurso Diário Dia do Professor. Isso durou 8 anos consecutivos. Bacana. E o jornal, o Diário também teve um foco assim muito forte no colunismo social, né? Teve o Sebastião Silva, teve o Fábio Luquiário Barbosa, né, que trabalhou lá um tempo. A outra promoção que nós fizemos muitos anos também, a gente sorteava viagens para os Estados Unidos, né? Isso durou muitos anos. Então, mas ela era a seguinte. Então, em que ano isso? Eu nem lembro, sei que foram. E era uma época que não era tão comum ficar fazendo viagem. Não, porque hoje ainda se tornou mais assim. Então, a gente fez mais de 10 anos. Não é? Então eu fazia o seguinte, lá, eu conseguia, na época eu tinha acesso às companhias aéreas, tinha um relacionamento bom em São Paulo, eu vivia em São Paulo. Então eu conseguia 6 passagens aéreas e hospedagem para 6 pessoas. Olha só. Que era assim, para dar certo. Tinha um casal que ganhava. O ganhador do concurso, eu nem lembro o nome do concurso, ganhava e tinha que arrumar lugar para ir o Jubair, que era o dono do jornal, e a mulher dele. E eu ia. Eu, minha filha, minha mulher, levei a família toda para os Estados Unidos. Aí já passou uma fase do Jornal do Marcelino Mais, já sendo do Jubair. Do Jubair, Foi a última fase do Diário, né? O jornalista, seja ele na redação, seja ele na rádio, independente de onde ele esteja, ele vive para contar histórias, né? Dentro do Diário, teve alguma reportagem, alguma história que te marcou, que você se recorda? Olha, uma entrevista que eu fiz, aliás, tem até um post lá em casa. Foi a última entrevista do Juscelino antes dele morrer. Não acredito. Foi um mês, 2 meses ele morrer. E foi assim por acaso, como eu era muito amigo do Sérgio Cardoso de Almeida, foi deputado federal. E o Sérgio Cardoso, ele era muito ligado ao pessoal da usina Malha, dos Matarazzo. E o Juscelino tinha passado o final de semana lá na usina Malha. E ele combinou com o Sérgio Cardoso de tomar o café da manhã. O Sérgio Cardoso tinha essa fazenda Olhos d'Água, que hoje virou cheio de onde prédios. era fazenda, virou loteamento. Sim. Antigamente era fazenda Olhos d'Água. Aí o Sérgio me avisou que o Juscelino ia passar na casa dele. Na fazenda dele. Eu sei que 6 horas da manhã eu estava lá. Eu e o fotógrafo era o Lair Gabriel. Foi a última entrevista. Quer dizer, não falou muita coisa, mas só
Só de entrevistar o Juscelino já Se tratando de uma das maiores figuras, né, do país Senhora. e pouco tempo antes dele falecer, né, deve ser uma memória assim muito marcante. Não, e interessante é o seguinte, o Sérgio estava preocupado como que o Juscelino chegar um repórter, chegar lá fazendo, um repórter, um fotógrafo, como é que ele ia reagir. Nossa, mas ele me viu, parecia que eu era amigo de infância dele. Já me abraçou, era um político mesmo, né? Muito simpático, tem que ter, né? E o pôster dele está lá em casa até hoje. O único pôster que eu tenho também é dele. Não, tem dois pôsteres, uma com ele e outro com o Sobral Pinto. Nossa. Que ele veio aqui numa semana jurídica, né? De estudo jurídico em Ribeirão Preto. Acho que é semana como é que chama? Eu tive a oportunidade de conhecer grandes nomes do direito, né? O Pontes de Miranda, que você deve, se alguém aqui fez direito, deve saber quem é o Pontes de Miranda, né? Não, todos da comunicação, aqui todos jornalistas. Então, o Pontes de Miranda é um luminar do direito, né? Então, falei o direito te ajudou até mesmo como jornalista, né? Não, mas então... Falei contatos? Na verdade foi em função da cobertura, porque aí o Sobral Pinto ficou, como ele era um convidado especial, ficou quase uma semana toda. E eu acabei fazendo amizade com ele, né? Saía com ele, levava ele no diário. E ele, na época, ele era um crítico vigoroso do regime militar, né? Você sabe que... Você deve ter ouvido a história do Sobral Pinto. Ele enfrentava mesmo... Ele foi, inclusive, apesar de ser católico e tal... Ele foi advogado do Luiz Carlos Prestes. Você vê que ele era a cabeça dele, ele não misturava a religião com... Ele é uma pessoa esclarecida, né? Ele foi advogado do Luiz Carlos Prestes, entre outros, né? Uhum. Bom, a gente tem agora, passando um pouco mais para a atualidade, a gente teve 3 anos atrás o fechamento do Diário. Foi em agosto de 2016. Eles decidiram... 2016, Em 2016. Eles decidiram encerrar as atividades depois de mais de 60 anos em circulação. E, como a gente já falou, era o segundo jornal mais antigo em circulação em Ribeirão Preto até então. Com a morte do Jubair ficou sem, né? Ficou sem. Porque o Jubair, ele, mal ou bem, ele conduzia o jornal. Sim. Se bem que nos últimos tempos já estava bem decadente, né? Não era mais nem sombra do que tinha sido. Do que havia sido, né? Não tinha nem equipe mais. Na verdade, os últimos tempos o Diário só tinha um diagramador e publicava releases. Chegava lá, não tinha produção de matéria, né? E essa decisão de fechar o jornal ela foi tomada bem silenciosamente. Poucas pessoas notaram o fechamento do jornal, não foi anunciado o fechamento pelo próprio jornal. É porque o jornal também já não tinha expressão, né? Sim. Você vê, por exemplo, a cidade deixou de ser um jornal impresso. Houve alguma comoção na cidade? Não. Quer dizer, eu sinceramente, eu não vejo jornal, edição online da cidade, falando sério. Eu era um leitor da cidade, eu ia todo dia, né? Quer dizer, um jornal impresso, né? Que a gente quer sentir o papel, né? Sei lá, não é isso? O impresso, né? Outra coisa, né? Não é outra coisa. E qual que foi a sua reação quando o senhor soube da notícia do fechamento do Diário? Como que o senhor reagiu depois de tantos anos trabalhando? Eu já, nessa época eu já não trabalhava lá mais, né? Sim. Eu estava assessorando o Gasparini, né? Mas como colaborador de tantos anos. É triste ver um veículo de comunicação que foi tão importante. Fiquei chateado, né? Claro, mesmo porque eu usava os artigos do Gasparini, eu mandava tudo que eu mandava lá, eles publicavam. Eu sempre mantive um relacionamento de amizade, né? Porque apesar de não trabalhar mais, eu era amigo do Jubair, era amigo da família dele, da Mônica, que era filha dele, da Vilma, que é a esposa dele, né? Amizade fica, né? A exemplo do Jornal Diário, outro grande veículo em Ribeirão que fechou as portas, também foi a cidade, né? Como a gente citou agora há pouco. A cidade agora online, migrou, né? Para a plataforma online. Mas... Jarbas, na sua opinião, essa mudança, né?
Ainda é possível manter as mídias impressas tão representativas frente à internet, frente ao poder que as novas tecnologias assumiram na transmissão de comunicação, né? Enfim, o que tem evoluído aí, principalmente no jornalismo? Eu acho que os jornais têm que se adaptar a essa nova realidade, né? Sim. Não é isso? Tem que ter criatividade, sei lá, tem que descobrir forma de subsistir, né? Você acha que isso perde a essência? Porque, que nem você falou, você gostava de ler o jornal, sentia as folhas do jornal, querendo ou não, ele tem uma profundidade então, eu muito até comentando maior, com né? você no carro agora que nós viemos. Quer dizer, hoje você fica sabendo de tudo muito antes. Muito antes, quer dizer, então quando você vê o jornal da Record, o Jornal Nacional, você já sabe tudo o que aconteceu. Sim. Hoje você não vai atrás de novidade. Você vai atrás de detalhamento, às vezes, né? Sim, exatamente. Porque o fato em si você já sabe. Exatamente. Aquele prédio lá de Fortaleza caiu lá. Quer dizer, na mesma hora você está sabendo que caiu o prédio de 7 andares, não é isso? O fato você sabe, não é? Lógico, mas você quer saber detalhamento. As consequências e o detalhe, né? Aprofundar essa informação, talvez seja aí a missão do jornalista. Do impresso. Principalmente porque você lê uma matéria também muito longa na internet e é cansativo, né? Com certeza. As pessoas não têm muita paciência. A gente percebe, eles gostam de ler notícias curtinhas ali. Muito rápido. É verdade. Você vê o tipo daquele jornal Agora, por exemplo, é uma síntese da Folha. Não sei se vocês vão ver agora. Sim. Você vê a Folha, você vê o Agora. O Agora é uma síntese da Folha. Então, se você não quiser ler a Folha, se quiser ver um resumo da Folha, você vê o Agora. Caindo muito no que a gente acabou de falar, do que todos têm acesso ao fato muito rápido, mas utilizam os meios de comunicação para o aprofundamento, né, conhecimento maior aí das matérias. Isso, para você, caracteriza a importância de um bom jornalista, de buscar os fatos, de manter a população bem informada, né, visto que nos tempos para cá teve essa onda de fake news, né, que é um termo bem usado agora no meio jornalístico. Notícias falsas. Acho que o jornalista sempre vai ter um papel importante na sociedade, né? Na comunidade, né? Não tanto como antigamente, né? O pessoal o pessoal tinha mais respeito, né, pelo jornalista, né? Mas hoje talvez mais confiança, né? Uma coisa que a gente estava comentando também é que hoje, devido a essa questão da fake news, muita coisa que a gente vê na televisão, a gente não acredita, a gente fala, será que é isso mesmo? Será que não tem um posicionamento aí por trás? Não, e hoje também, quando nós estávamos até comentando, é uma imprensa muito tendenciosa, né? Sim. Então você vê... Por exemplo, tá comentando com você, né? O Globo News, por exemplo, quando entra aqueles comentaristas, eu mudo de canal. Quem vai aguentar? Merval Pereira, Cristiana Lobo, ou não é? Imparcialidade zero, né? Imparcialidade zero. E é uma preocupação de denegrir o governo, né? Eu não sou bolsonarista, nada, mas eu acho que teria que haver mais isenção, né? Você vê que tudo que é negativo vira manchete. O que é positivo é ignorado. Isso vai minando, né, o que a Tamires se refere à credibilidade. É verdade. Isso. E a audiência, né? E aí o pessoal passa a acreditar mais nas fake news do que vem do próprio jornalista. Você viu, até a gente não sei quem está comentando a pesquisa da UOL lá, né? O UOL que Sim. Quer dizer, a audiência da Globo News desse ano caiu mais de 30%. Quer dizer, é um dado de preocupar. Porque hoje em dia você percebe muito o desespero para fazer as publicações. E tem um pouco de raiva, né? Um pouco de ódio nas publicações, e aí acabam divulgando informações equivocadas, e aí o jornal tenta corrigir isso, então vira uma bola de neve, e a boa parte da população acaba, como o Gil disse, perdendo a confiança, né? A credibilidade no jornalista. Você vê, por exemplo, o Estadão, que era um jornal respeitável, conservador e tal. Hoje você vê os articulistas do Estadão, é tudo uma linha só. Sim. Como é que é? A Cantanhede, a Vera Magalhães, sei lá, não sei. Quer dizer, tudo anti-Bolsonaro. Quer dizer, é uma coisa
cansativo, né? Você vê a página 2 da Folha, é tudo pau no governo, quer dizer, eu acho que tem que ser nem tanto a terra, nem tanto ao mar, né? Não é isso? Jarbas, e o jornalismo local? Como que você analisa hoje o jornalismo que é feito em Ribeirão Preto? Bom, hoje hoje na verdade nós só temos a Tribuna, né? E enfim, né? O semanário, né? Que até eu sou colaborador lá e tal, sou amigo ajudo o Zé, né? Zé Maré. A gente tem grandes emissoras, né? A IPTV, né? A TV Record, TV Record, SBT, Bandeirantes. Como que você vê também essa atuação das grandes emissoras na região? Mas você sabe que televisão, eu não sou muito de ver televisão. Gosta mais do impresso, desde sempre. Como eu falei, eu via a Globo News, aí depois... mas quando entra os comentaristas, eu mudo de canal. Mas a TV Record o jornalismo da Record está sendo razoável, está mais isento, né? Mas o TV local eu praticamente quase não vejo. Às vezes quando vejo, talvez, assim, quando eu estou em casa, o da IPTV, né? Que ainda tem informação, né? Sim, é mais dinâmico, né? Eles buscam duas edições, né? O IPTV 1 e o IPTV 2. E também eles procuram, né? E dão muito enfoque também a parte policial, né? Hoje o que dá audiência parece que é polícia, tragédia, né? É verdade. Eu acho que há um esforço muito grande da imprensa de Ribeirão para manter, né, as equipes, principalmente, não é? Com certeza. E tem um fator aí que a gente tem que considerar que o país está numa crise complicada, difícil de sair, né? Isso aí acaba influenciando na contratação de profissionais, investimentos. Você como editor lá do Jornal Região Sudeste, você está sentindo a barra como está, né? Sim. Quando todo mundo esperava uma pequena reação, essa reação acabou não acontecendo, né? E agora ainda essa do governo aí de acabar com a obrigatoriedade das publicações, né? Dos editais e tal, isso é uma fonte de receita que os jornais tinham que perderam. Os jornais aí vão sentir, né? Com certeza. Principalmente, tipo... como chama aquele exame, né? Sim, exame. Não, valor econômico, cuja grande fonte de receita praticamente são os digitais, né? As publicações oficiais. Sim, até em Ribeirão tem o site jurídico, né? Que é o Migalhas, que também baseia suas publicações também em editais, também em informações fornecidas. Acabando com a obrigatoriedade, né? Você tem acesso publica, exatamente. Então já é uma receita que eles vão perder. Você sabe que quando a gente falou de como você se sentiu ao ver o fechamento do jornal, tristeza, você falou né? que ficou muito chateado. Eu fiquei triste também quando a cidade deixou de circular, né? Sim, lógico. Apesar de eu nunca ter trabalhado na cidade, mas... Nós também, como estudantes de jornalismo... Eu gostava da cidade, assim. Era um jornal bem diagramado, né? Tinha bons colunistas, né? Nós também, como estudantes, a gente vê que o mercado está passando por uma transição, e quando a gente tenta visualizar o futuro do jornalismo, tudo ainda meio incerto, né? Frente a as novas tecnologias. O futuro é meio tétrico. Vamos falar agora um pouco sobre assessoria de imprensa. O senhor já atuou como assessor de imprensa de 2 grandes nomes. Não, com mais. Eu já trabalhei com... Trabalhei com o Marcelino, com o Coral Sobrinho, com o Wagner Rossi. Olha. Com o Balé. O primeiro assessor do Balé fui eu, quando o Balé era vereador ainda. Que bacana. Então, eu fui assessor do Balé há 12 anos, trabalhei com o Balé. Olha, e como que era assessorar esses grandes nomes? Bom, na época o Balé era um menino ainda, né? Estava começando, né? Tinha 18 anos, 19, né? Ele foi um vereador bem jovem, né? Foi interessante, né? Porque eu acompanhei, assim, a evolução dele, né? Ele tinha um programa, ele participava de um programa na TV, na TV Record de Franca, que era segunda, quarta e sexta. Eu ia com ele. Era um programa que era apresentado pelo Luiz Aguiar e pelo 2 entrevistados de vocês, e pelo Elton Pimenta.
A gente vê essa mudança de editor para assessor de imprensa. Como que você migrou para esse novo rumo de atuação? Essa nova função Essa no nova jornalismo. função. Bom, Foi do nada? Surgiu uma oportunidade? Na verdade, surgiu uma oportunidade. Quando eu comecei a trabalhar com o balé, que o primeiro foi um convite do pai dele, o Wagner Rossi. O Wagner Rossi precisava falar assim, olha, eu preciso de orientar, assim, tal, acompanhar a evolução dele e tal. Então foi um convite do Wagner Rossi. Aí fiquei com o balé 12 anos que foram até bem interessantes para mim. E o que você sente assim de... claro que são ramos totalmente diferentes, mas o que você se identifica mais? Editor, assessor, o que é aquilo que você mais gosta? Difícil. Eu gosto de estar... Gosta do jornalismo. De jornalismo. Gosta do jornalismo. E produzir texto sempre é interessante, né? Porque tem muita produção de texto, né? É a essência do jornalismo, né? Começou com a escrita, né? Antigamente, as notícias dos jornais eram textos extremamente trabalhados, né? Chegando a ser até grandes romances. Então, ao longo dos anos, a gente vai vendo a evolução. Aí a escrita sempre está na base, né? Com certeza. Começo da rádio, começo da TV. Eram eles lendo essas notícias que às vezes vinham do impresso. Tudo na vida a gente é aprendizado, né? Com certeza. Tudo você aprende alguma coisa, né? Então eu aprendi muito com esse pessoal que eu trabalhei. Mais como jornalista, que a nossa missão é basicamente de ouvir o que o pessoal tem para contar, mais do que nós mesmos contarmos alguma coisa, a gente extrair algo deles para contar, e isso é o máximo, né? Porque a gente está aprendendo de todos os lados. Uma pessoa que a gente vai entrevistar já é informação a mais que a gente agrega de um determinado ramo, uma pessoa que a gente vai assessorar, ainda mais nomes políticos totalmente influentes e importantes para Ribeirão Preto. Com certeza. Com certeza. Como o Elton disse na semana passada, né? Como seres humanos jornalistas, a gente precisa observar a seguinte coisa: nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente precisa ouvir mais, entender mais, falar menos. É verdade. E com relação à sua relação com o Dr. Welson Gasparini, que foi o seu último assessorado, como foi prestar esse trabalho de assessoria? Então, com o Gasparini, eu assessorei ele durante 12 anos. Que foram 4 anos que ele foi prefeito, né, nessa última administração dele. Sim. 2005 a 2008. E depois ele ficou 2 anos fora. Eu também fiquei nesse meio tempo eu assessorava lá o Sindicato Rural, né, de Ribeirão Preto. E depois mais 8 anos como deputado. Quer dizer, trabalhar com o Gasparini é tranquilidade. Ela é tranquila, né? Porque ele é jornalista, né? Então ele... Criou um laço, né? O que a gente percebe bastante enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, né? Para poder montar o roteiro, é que cria um laço, né? Um vínculo entre... porque no final você acaba ficando amigo da pessoa, né? É verdade. Você convive... Não é apenas só trabalho, né? É a amizade que... Respeito, né? Que acaba até envolvendo família, né? É um relacionamento assim que transcende o trabalho, né? Trabalho apenas puramente profissional, né? Isso que é gratificante, né? Você poder exercer a sua profissão e ter esse retorno, esse carinho, acho que é o que mais deixa mais importante, né? Então isso realmente gratifica a gente, né? Com certeza. Jarbas, a gente estava falando sobre como a tecnologia, como as redes sociais mudaram até mesmo a questão do impresso, fecharam alguns veículos, outros migraram para plataforma online. Até mesmo na assessoria de imprensa teve uma mudança na forma de fazer assessoria de imprensa. Então, você vê, por exemplo, o principal jornal do Paraná, acho que é o Correio do Povo, como chama? Gazeta do Povo. Então, é online, né? Sim, online. Quer dizer, era um jornal tradicionalista no Paraná, era um jornal respeitável, né? Tal, e online. Você acha que com como você disse, né? O jornalista, o jornalismo precisa se adaptar às novas formas de comunicação, mas você acha que às vezes acaba perdendo a essência? Eu acho que sim, né? Do que é? Eu acho que perde a essência, né? Acho que fica vazio, porque, talvez. por exemplo, uma coisa que o pessoal lia na cidade era a coluna do Julinho, lá do Júlio Quevenato.
Quer dizer, agora na edição online, não sei se ele tem leitor como ele tinha na cidade. É um material muito rico, um material histórico, que acaba se perdendo porque, como o Gil comentou, hoje todo mundo quer muita informação e às vezes acaba, principalmente quando pega pelo Facebook, lê apenas o título da matéria e não se atenta em ir lá ver o que está acontecendo, e aí vai espalhando aquele monte de notícia, vira uma bola de neve, e é diferente, né? Um público de anos atrás que esperava o jornal para ler, um público informado, que conseguia ter um diálogo, né? Aliás, o jogo da cidade, como que era mesmo? Café da manhã, não sei o quê, e a cidade, né? Assimilando que era um hábito do leitor da cidade tomar o café da manhã e receber a cidade, né? Uma coisa assim. É triste ver essa mudança tão brusca numa fonte que é a essência da profissão. Então, né? interessante que a IPTV investiu tanto na cidade, né? E não deu certo. Que eles tiraram pertencia à família Lopes de Camargo, né? Uhum. Quer dizer, fizeram investimento alto, gastaram uma fortuna num parque gráfico que hoje está inativo, né? Uhum. Quer dizer, então não teve. Mas a gente percebe. Não teve retorno nenhum para eles. A gente percebe que não é um veículo específico, né? Que não conseguiu se adaptar. Na verdade, é o mercado. O impresso tá sofrendo um grande baque, até mesmo as revistas. Porque você vê que a IPTV acabou não apenas com a cidade de Ribeirão Preto, mas um jornal também que em Araraquara, que era tradicional, quer dizer, então. Nesse ponto, acho que ela prestou um desserviço, né? Você não acha? Sim. Devia ter deixado com a família Lopes Camargo. Já era para fechar, né? Que provavelmente teria continuado, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. A gente, quando entra na faculdade, a gente aprende sobre a pirâmide invertida, na forma de construir textos. A gente começa colocando ali o mais importante. O essencial, Porque o nosso público hoje em dia, mais do que nunca, é um público muito sem tempo. É o público que, principalmente trazendo isso para o digital, é um público que vai clicar. O segredo é você dizer, abrir o texto com a essência. Né? Essa estrutura de texto sempre foi? Mesmo naquela época que o pessoal era mais paciente, lia textos mais extensos? Eu acho que isso ia muito do profissional, né? Sei lá. Mas tinha uma flexibilidade um pouco maior, né? Porque se quisesse dar uma trabalhada, construir um texto mais narrativo, tinha. Tinha, mas hoje em dia, se fizer isso, o povo não lê. O pessoal quer saber o que aconteceu. O jovem morreu. Já falei isso e já pula pra próxima. É verdade. Hoje esse imediatismo, né? Não tem. Exato. Sim. Bom, fazendo um pouquinho de um gancho com o que a Tamires falou, eu queria saber do senhor. O senhor é Deus. Tratamento gentil que a gente sempre é ensinado na faculdade quanto a entrevistas. Mas, enfim, eu queria saber de você se falta na internet a proximidade que a gente tanto falou que o impresso tinha com as pessoas. Falta na internet esse aspecto? Porque ela ganha muito em agilidade, mas ela perde. Mas a internet não... É que nem, por exemplo, não sei se você tem Facebook. Você tem 3 mil amigos no Facebook. Na verdade, você não tem nem 100 amigos. É verdade. Então, você nem sabe quem que é. Então, tem aquele negócio, aniversário. Eu dou parabéns para todos os meus amigos. Mas nem conheço. Eu não conheço quase ninguém. Quase metade para falar que é realmente amigo, né? Então... Mas uma coisa que a internet facilita, talvez seja o retorno, o feedback. Você posta uma notícia ali no Facebook, você abre os comentários, tem um monte de comentários das pessoas criticando ou não, ou elogiando uma matéria. Como que era o retorno, o feedback do público naquela época sem internet, naquela época do jornal? Como que vocês sabiam a reação deles a respeito do caminho que o jornal estava tomando? Olha, você sabe que, sinceramente, eu não... Era tudo meio pros rumos. Assim. Era tudo meio no... Tava tendo tiragem, tava tudo certo. Se o jornal tava circulando, tava, né? Tudo tava certo. Com assinante, tava bom, né? Jarbas, no seu ponto de vista, as funções que o jornalista deve exercer dentro, né, da pesquisar a fonte, né, e mais a fundo para não publicar uma gafe, enfim, para você, qual que é o principal cuidado que o jornalista deve ter quando ele decide fazer X matéria? Eu vou falar de tal assunto. Qual o principal aspecto que ele deve se atentar? Ele tem que se atentar à realidade do fato, né? Não pode
publicar coisas em verdades, né? Não pode usar a imaginação, né? Tem que usar a realidade, né? Usar direitinho, né? Porque hoje tem muita fantasia, né? Por exemplo, você vê os comentários, por exemplo, os comentaristas de jornais, principalmente, o que se aproveita é muito pouco, né? Entendi. Como a gente tem falado, é uma responsabilidade muito grande. Você sempre foi, claro, ser jornalista, e a gente vê o papel do jornalismo em grandes acontecimentos, né? Watergate, enfim. E hoje, mais do que nunca, tem essa necessidade, como você falou, né? De focar no fato e mostrar para o povo aquilo que realmente aconteceu, uma coisa trabalhada. Tanto porque o imediatismo que o público cobra, às vezes força o jornalista a querer publicar logo, para o público consumir aquela informação, e às vezes não faz uma boa apuração. Então você vê, por exemplo, os jornalistas da Globo. Uhum. Eles não informam assim, eles já procuram induzir o telespectador a raciocinar como eles. Sim. Quer dizer, então já coloca a notícia de uma maneira tendenciosa, quer dizer, querendo provocar uma reação, né? Quer dizer, a gente aprende também na faculdade que o jornalismo ele precisa ser imparcial. Você acha que isso realmente é possível? Você ser totalmente imparcial? Porque dependendo da escolha de palavras que você coloca no decorrer da sua matéria, você pode pender um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. De qualquer maneira, isso é humano, né? A pessoa ter lados, né? A pessoa ter lado, né? Por exemplo, o jornalista às vezes é da esquerda, da direita, é conservador, quer dizer, então ele não deixa de colocar a tendência dele, o ponto de vista dele, a opinião dele, que nem sempre é a opinião do leitor, do telespectador, do ouvinte, não é isso? Sim, Quer dizer, é extremamente importante ter essa consciência, né? Então, por isso é que muitos jornalistas estão perdendo a credibilidade, né? Porque ele se contradiz, né? Publica uma coisa, fala uma coisa. Ou então é muito repetitivo numa coisa só, né? Então, fica dando ênfase só naquele assunto. É que nem você falou, às vezes acontece de você estar assistindo o jornal e aí simplesmente, não quero mais assistir isso, deixa isso pra lá. Você chegou a conciliar o editor de jornal com um assessor? Ou deixou de ser um para se tornar outro? Em algum momento você fez as duas coisas junto? Não, eu cheguei a fazer as duas coisas juntos. Já aconteceu de você precisar noticiar no jornal alguma notícia, talvez até algum escândalo, de alguma pessoa que você assessorava? Não, graças a Deus, né? Porque aí seria um baita no dilema. Uma saia justa. Imagina. Os meus assessorados não matou ninguém. Que bom. Escolheu bem. Fiquei imaginando agora, porque a gente tá falando da imparcialidade. Imagina cair uma dessas. Nem eu fui envolvido em denúncia de corrupção. Que bom, né, Jarbas? Pelo dos mais menores. Bem. Bom, a gente queria agradecer mais uma vez a sua participação, Jarbas, pela sua presença aqui no programa Persona de hoje. Agradecer e dizer que você é uma história viva da comunicação de Ribeirão Preto. Foi muito bom. Você faz eu me sentir mais velho do que eu sou. Foi um prazer tê-lo aqui. E, bom, você que está nos acompanhando pode nos visitar mais uma vez pelo Facebook da Rádio Naerp, e também a gravação do nosso programa estará disponível nos podcasts da Rádio Naerp, bem como os nossos outros convidados aqui no programa Persona. Muito obrigado pela participação, Jarbas Cunha. Eu que agradeço. Jarbas. E até uma próxima. Até a Se próxima. Deus quiser. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp.